Olá. Vamos lá mergulhar num assunto que, olha, mudou a forma como muita gente trabalha com dados e ideias. Com certeza. Aquela imagem do cientista só com o caderno de papel, né? Já foi. Pois é, hoje a gente mistura tudo. Código que roda, anotações, gráficos, é um ambiente bem diferente. E aí entra a nossa conversa de hoje. Os Jupyter Notebooks. Uma ferramenta que virou, assim, quase onipresente em algumas áreas. Exato. A gente deu uma olhada em várias fontes para entender isso melhor. Tutoriais, artigos, até discussões em fóruns como o Reddit. Aham. Materiais da EBAC, Programming Historian, bastante coisa. E o objetivo aqui é simples: desmistificar o que é esse tal de Jupyter Notebook. Por que ele pegou tanto, especialmente em ciência de dados, pesquisa e ensino? E claro, como alguém pode começar a usar, né? Sem complicação. Perfeito, então vamos do começo. O que é, na essência, um Jupyter Notebook? Bom, ele é uma aplicação web, sabe? De código aberto. Basicamente, permite criar documentos que misturam código que você pode executar ali na hora. Código vivo, então. Isso, código vivo. E junto com ele, você pode colocar equações, gráficos e texto explicando tudo, ficar tudo num lugar só. Legal. E esse nome Jupyter tem alguma origem específica? Tem sim. Ele evoluiu de um projeto chamado IPython, de Python interativo, e Jupyter era uma brincadeira com as linguagens que ele suportava no início, Julia, Python e R. Ah, Jupyter. Sacou. Exatamente. Mas hoje, nossa, ele suporta dezenas de linguagens. Tem um negócio chamado kernel para cada uma. Entendi. Mas qual a grande sacada de misturar código e texto desse jeito? É um conceito que chamam de computação letrada. A ideia é você poder contar uma história com os dados, sabe? Onde o código que faz a análise e o texto que explica o porquê vivem juntos. Tipo um caderno de laboratório moderno, mas que você pode rodar os experimentos ali mesmo. Perfeito! É isso, um caderno digital, interativo e executável. E como ele se organiza? Na prática, como funciona? É muito diferente de um editor de código normal? É bem diferente. Ele é todo baseado em células, tem basicamente dois tipos. Certo. As células de código, que é onde você escreve, sei lá, o seu código Python, ARI, e quando você executa, o resultado aparece logo embaixo. E as outras? São as células de Markdown. Markdown é uma linguagem super simples para formatar texto, fazer títulos, listas, colocar negrito, links, até imagens e fórmulas matemáticas. É onde entra a parte da história, da explicação. Se falou de novo em kernel, me explica melhor o que é isso. Pensa no kernel como o cérebro por trás do notebook. É ele que pega o código da célula que você mandou executar e executa mesmo, na linguagem certa. Seja Python 3, R, Julia. Ah, então é o motor que roda o código. Exatamente, o motor. E você pode até trocar de motor ou reiniciar ele se algo der errado. E essa coisa de poder rodar só um pedacinho do código, uma célula de cada vez, isso é importante. É central. Essa interatividade é o que faz ele ser tão bom para explorar dados. Você testa uma coisinha, vê o resultado na hora, ajusta, testa de novo. É um ciclo muito rápido. Faz sentido. Facilita muito ir descobrindo as coisas aos poucos. Muito. Ok, entendi a estrutura básica, células de código, células de texto e o kernel rodando tudo. Mas por que isso virou tão popular? Quais as vantagens que realmente conquistaram o pessoal? Olha, eu vejo duas grandes frentes. A primeira é justamente essa agilidade na exploração e prototipagem. Para quem mexe com dados é sensacional. Carrega os dados, faz um gráfico rápido, testa uma ideia, tudo ali, na hora. Menos atrito no processo, né? Exato. E a segunda frente é a comunicação e a reprodutibilidade. Isso é um salto gigante, eu acho. Como assim? Ter o código, a explicação do que você fez e os resultados, gráficos, tabelas, tudo junto no mesmo arquivo. Facilita demais para outra pessoa entender. Ou para você mesmo, meses depois. Ah, sim. O famoso eu do futuro agradece. Totalmente. Isso ajuda muito na ciência aberta, na transparência. Compartilhar também fica fácil. Manda o arquivo .ipybnb ou exporta para HTML, PDF. O GitHub até mostra um notebook bonitinho no navegador. Essa parte da reprodutibilidade é forte mesmo.
Poder refazer o caminho, não só ver a foto final. E por isso mesmo ele virou uma ferramenta de ensino fantástica, para ensinar programação, estatística, qualquer coisa que envolva código e análise. O aluno pode mexer, experimentar, ver o que acontece, é muito mais ativo. Tá, tô convencido. Quero testar. Qual o jeito mais tranquilo de começar? Instalar essas coisas. Para quem está começando do zero, a recomendação quase universal é Anaconda. Anaconda. É um pacote gratuito que já vem com Python, com Jupyter, tanto o notebook mais antigo quanto o Jupyter Lab, que é mais novo, e um monte de bibliotecas que você vai usar para ciência de dados, tipo Pandas, NumPy, Matplotlib. Ah, legal. Já vem tudo junto? Vem. O único porém é que ele é meio grande, ocupa um espaço considerável no disco, mas a conveniência compensa muito para quem está começando. E se eu já tiver Python instalado na minha máquina? Não quero o Anaconda todo. Aí é mais simples ainda. Abre o terminal ou prompt de comando e digita pip install Jupyter Lab. O pip é o gerenciador de pacotes do Python. Beleza. Pip install Jupyter Lab. E depois de instalado, como eu rodo? Se instalou com o Anaconda, pode usar o Anaconda Navigator, que é uma interface gráfica mais amigável. Clica lá no ícone do Jupyter Lab ou Jupyter Notebook. E pelo terminal? Pelo terminal, você primeiro navega até a pasta onde quer criar seus notebooks usando o comando cd. Aí, lá dentro, digita Jupyter Lab ou Jupyter Notebook e dá Enter. E aí? Ele vai abrir uma aba nova no seu navegador de internet. Essa aba é a interface do Jupyter. Parece um explorador de arquivos, mas dentro do navegador. E lá eu crio meu primeiro notebook? Isso. Vai ter um botão New ou Novo. Clica nele e escolhe o kernel que você quer usar. Geralmente Python 3. Aí ele cria um arquivo, tipo untitled.ipypy. É bom já clicar no nome e renomear para algo que faça sentido. E a interface do notebook em si? O que eu preciso saber de cara? O básico está na barra de ferramentas lá em cima. Salvar, o disquete, adicionar célula nova, o plus, cortar, copiar, colar células, um botão de play para executar a célula selecionada, um de stop, um para reiniciar o kernel. E escolher se a célula é de código ou de Markdown, né? Exato, tem um menu para isso também. É bem visual. Ah, e uma coisa útil, os modos da célula. Modos? Quando a borda da célula está azul, você está no modo de comando. Aí, valem atalhos para gerenciar as células. A cria uma célula acima, B cria abaixo, D 2 vezes deleta, M muda para Markdown, Y muda para código. Entendi. E para digitar dentro da célula? Aí você aperta Enter ou clica dentro dela, a borda fica verde e você entra no modo de edição. Aí é só digitar seu código ou texto. Para sair do modo de edição e voltar para o comando, aperta ESC. Legal. Pega-se o jeito rápido, imagino. E para rodar a célula? O botão de play? Pode ser, mas o atalho mais usado disparado é Shift plus Enter. Ele roda a célula atual e já seleciona a próxima. É super prático para ir executando o fluxo. Shift plus Enter. Anotado. Alguma outra dica essencial para quem está começando? Saber um pouquinho de Markdown ajuda. O básico. Hashtag para título. Quanto mais hashtag, menor o título. Asterisco ou traço para lista. Texto para itálico. Texto para negrito. Já dá para documentar bem. E se eu precisar de uma biblioteca que não veio instalada? Dentro de uma célula de código, você pode usar o comando pip do mesmo jeito, mas coloca uma exclamação na frente. Pip install nome da biblioteca. Mas uma dica de ouro. Aprenda a usar ambientes virtuais, especialmente se for usar o Anaconda. Conda create -n meu ambiente, Python igual a 3.9. Cada projeto num ambiente separado evita uma dor de cabeça enorme com conflitos de versão de biblioteca no futuro. Sério. Boa. Gerenciamento de ambientes é chave mesmo. E para salvar e compartilhar o trabalho pronto? Para salvar, Ctrl+S funciona, e no menu File, Arquivo, tem Download As, baixar como. Ali você exporta para o formato IPy original, ou para HTML, que abre em qualquer navegador, PDF, às vezes precisa instalar uma coisa chamada LaTeX, Python puro.py. Bastante opção. Sim, tem até uma ferramenta de linha de comando NBConvert para automatizar isso. Falando em alternativas, muita gente hoje usa o Google Colab.
Ele é um tipo de Jupyter Notebook. Como ele se compara com rodar o Jupyter na minha máquina? É uma ótima pergunta, porque eles são parecidos, mas bem diferentes em ponto-chave. O Colab usa interface de notebook, baseada em células, roda Python, nisso é igual. Mas Mas a grande diferença é, Jupyter normal roda no seu computador, usando os recursos do seu computador. O Colab roda lá nos servidores do Google e você acessa pelo navegador. e o que isso muda na prática? Muda várias coisas. Primeiro, instalação. Colab não precisa instalar nada, já vem tudo pronto na nuvem. Ótimo para começar rápido ou para quem tem dificuldade com instalação. Ah, isso é uma vantagem boa. É. Segundo, recursos computacionais. O Colab te dá acesso de graça a GPUs e TPUs, que são aceleradores potentes, muito usados para inteligência artificial. A maioria dos notebooks pessoais não tem isso. Opa, interessante. Mas tem pegadinha. Tem limites, né? O tempo de uso não é infinito, a máquina pode desconectar se ficar inativa, não é para rodar coisas por dias a fio na versão gratuita, e você depende totalmente de ter uma boa conexão com a internet. Jupyter local roda offline. Faz sentido. E a parte de colaboração e dados? Colaboração no Colab é super fácil, estilo Google Docs. Compartilhe o link pronto, várias pessoas podem editar juntas. No Jupyter local, compartilhar o arquivo é fácil, mas colaboração em tempo real exige extensões mais complexas no Jupyter Lab. E os dados? No Jupyter local ficam no seu PC. No Colab, geralmente você conecta com seu Google Drive, então os dados vão para a nuvem do Google. Tem que pensar na privacidade se forem dados sensíveis. Entendi. Então, o Colab brilha para ensino para quem não quer se preocupar com instalação ou para quem precisa de poder de fogo extra, GPUs de vez em quando, mas com essas ressalvas de conexão e limites. Exatamente. É uma ferramenta excelente, com seus prós e contras bem definidos em relação ao Jupyter local. Muitas fontes destacam o Colab para dar aula por padronizar o ambiente para todo mundo. Legal. E além do Jupyter clássico, Notebook Lab, e do Colab, tem mais coisa nesse mundo? Tem sim. O ecossistema cresceu bastante. O Jupyter Lab é meio que o sucessor natural do Jupyter Notebook clássico. Tem uma interface mais moderna, permite abrir terminais, editar arquivos de texto, tudo junto. Editores de código famosos, como o VS Code, hoje também têm um suporte excelente para abrir e rodar arquivos .ipy. Ah, bom saber. Dá para usar dentro do editor que a pessoa já gosta. Sim. E para times maiores ou cursos, existe o Jupyter Hub, que é uma plataforma para servir notebooks para vários usuários ao mesmo tempo, cada um com sua área. E tem o Binder, que é um serviço online que pega um repositório do GitHub com notebooks e cria um ambiente na nuvem, onde qualquer um pode rodar aquele código. Ótimo para compartilhar demonstrações interativas. Uau, bastante opção. Agora, voltando um pouco para a prática. Com essa flexibilidade toda, como manter as coisas organizadas? Uma dúvida que aparece muito é: faça um notebook gigante com tudo do meu projeto ou quebro em vários menores? Essa é clássica. E a resposta geralmente é: quebrar em vários menores é melhor. Pensa nas etapas do projeto. Um notebook para carregar e limpar os dados, outro para fazer análise exploratória, talvez um terceiro para as visualizações finais ou para o modelo de machine learning. Fica mais fácil de navegar e entender cada parte, né? Exatamente. E usar bastante célula de Markdown para explicar o que cada bloco de código faz, qual o objetivo daquela etapa, ajuda demais. Usar nomes de arquivo claros também. Organização é chave. Mas e aquela coisa de poder rodar as células fora de ordem? Isso não pode virar uma bagunça? Tipo, eu rodo a célula 5, depois a 2, e o resultado depende de algo que só estava na célula 4? Pode e vira. Esse é um dos pontos que mais gera crítica ou confusão. A liberdade é boa, mas exige disciplina. A melhor prática é tentar, sempre que possível, escrever e executar as células na ordem lógica, de cima para baixo. E tem como verificar se está tudo certo? Tem. Antes de considerar um notebook pronto, uma boa prática é ir no menu Kernel e escolher Restart and Run All, reiniciar e executar tudo. Isso limpa a memória e roda tudo do zero na ordem. Se funcionar e der o resultado esperado, ótimo. Se der erro, você sabe que tem alguma dependência fora de ordem ali.
Ah, e outra coisa que algumas pessoas defendem, tipo o Joel Grus num talk famoso, para código mais sério, reutilizável, talvez seja melhor escrever funções e classes em arquivos .py normais e aí importar essas funções no notebook só para usar, explorar e apresentar os resultados. O notebook vira mais a interface de exploração e comunicação. Entendi. Um equilíbrio entre scripts.py para a lógica principal e notebooks.ypnb para análise e apresentação. Faz sentido para projetos maiores. Exato. É uma questão de encontrar o fluxo que funciona melhor para cada caso. Ótimo. Acho que demos uma boa geral, hein? Recapitulando rápido. Vimos que Jupyter Notebooks são esse ambiente interativo poderoso que junta código executável, texto formatado e visualizações. Falamos da estrutura em células, código e markdown, do papel do kernel como motor que roda o código e da importância da interatividade para a exploração de dados. Vimos as vantagens principais: agilidade na análise, facilidade de documentação e compartilhamento, o que ajuda na reprodutibilidade e no ensino. Demos dicas de como começar, usando Anaconda ou PIP, como navegar na interface, alguns atalhos úteis e a importância de usar ambientes virtuais. Comparamos com o Google Colab, destacando as diferenças de rodar local versus na nuvem, e mencionamos outras ferramentas do ecossistema como o Jupyter Lab e VS Code. E fechamos com boas práticas de organização, a importância de tentar manter uma execução linear e verificar com Restart and Run All. No fundo, é uma ferramenta que muda a forma como a gente pode registrar e compartilhar o processo de pensamento por trás de uma análise, de uma descoberta. Exatamente. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se a gente pode integrar tão bem o código que faz, os dados que mostram, os gráficos que ilustram e o texto que explica, como isso pode daqui para frente transformar ainda mais a comunicação científica, o ensino de tecnologia ou até a colaboração em projetos criativos? Que outras portas essa abordagem abre? Fica a reflexão. E se ficou alguma dúvida específica sobre Jupyter, Anaconda, Colab, Ou qualquer ponto que a gente discutiu aqui? deixe suas dúvidas nos comentários